Olá, começa agora o JR Entrevista. O Superior Tribunal de Justiça é um dos órgãos máximos do Poder Judiciário do Brasil. Sua missão é zelar pela uniformidade de interpretações da legislação federal brasileira. E para entender mais sobre os assuntos relacionados ao tribunal, nós convidamos o ministro do STJ, Marco Aurélio Belize, que também é vice-presidente da Comissão de Juristas, instituída pelo Senado, para elaborar a proposta de atualização do Código Civil. Ministro, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui com a gente no estúdio do JR Entrevista. Clébio, o prazer é meu. Em nome do STJ e da comissão, nós estamos honrados com essa oportunidade de explicar não só a função do meu tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, como os assuntos relacionados ao Código Civil, a comissão de atualização em que acabamos de entregar o anteprojeto ao presidente do Senado que nos formou a comissão. Perfeito, ministro. O momento é providencial justamente porque o relatório já está nas mãos do presidente do Senado. Como é que o senhor avalia, então, a importância dessas mudanças propostas para a atualização do Código Civil brasileiro, sendo, portanto, o vice-presidente aí da comissão? Clébio, eu agradeço a oportunidade. O Senado Federal, percebendo aí que temos um código muito efetivo, muito aceito pela comunidade jurídica, mas o tempo de tramitação do código e o tempo após a aprovação do código já se passam 40 anos. Então, assuntos que não demandavam atenção naquele momento da formulação do código, hoje são necessidades fundamentais da sociedade, já que o Código Civil, como chamamos, é a constituição do direito privado. O cidadão vive do Código Civil. O Código Civil regula diante do nascimento, protege o direito do nascituro, regula o nascimento, a aquisição de personalidade, vida, o direito de família, o direito das sucessões. O Código vai para depois da morte. O Código regula contratos, regula obrigações, responsabilidade civil. E o principal motivo da atualização do Código Civil é um ponto que jamais foi tratado pelo Código Civil e de fundamental importância, que é o direito digital. Hoje nós não temos, na vida diária, condições de dissociar nossos contratos, nossas relações pessoais do telefone, dos aplicativos e dos sites. Então, era uma necessidade e a Comissão do Código Civil se debruçou com isso, criando normas mínimas sobre direito digital que vão ser submetidas ao Parlamento. A gente vai mais a fundo, ministro, porque com o Senado iniciando os debates sobre o novo Código Civil, que visa, entre outras coisas importantes lembrar, simplificar procedimentos como divórcios e inventários através de cartórios, como é que o STJ já se prepara para essas potenciais mudanças? Porque, obviamente, no STJ, muitos processos serão demandados daqui para frente, né? Sim, você tem razão. Na verdade, a comissão formada já teve essa preocupação. O presidente do Senado escolheu juízes para integrar a comissão, porque, além da parte doutrina, uma forte composição das várias escolas de pensamento jurídico no país, mas ele quis trazer para a comissão o integrante do judiciário, para essa visão prática do dia a dia do cidadão. O juiz lá na comarca sabe o que o cidadão precisa. Na verdade, em matéria de família e sucessões, parte das últimas evoluções nessa matéria foram conquistas da jurisprudência. Então, um dos nortes da própria comissão é incorporar ao novo Código Civil aquelas decisões, aqueles posicionamentos que tanto o Supremo Tribunal Federal, em repercussões gerais, e o próprio STJ e o Judiciário, de maneira geral, já estabeleceu para as relações sociais. Então, um dos nortes da comissão do Código foi incorporar aqueles avanços jurisprudenciais no texto da lei. Então, nós já, de certa maneira, já estamos conformes a alguma das deliberações que trouxemos para o novo Código Civil, mas vem muito mais coisa aí para regular e facilitar a vida do cidadão comum, que foi uma grande preocupação da comissão. Ministro, qual é a sua avaliação sobre o atual estado da justiça brasileira, especialmente no que diz respeito à eficiência e agilidade nos julgamentos? A gente sabe que no Brasil é uma coisa impressionante. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ recebem uma demanda muito maior do que em outros países, né? Como dar conta de julgar tudo isso? Kleber, essa é a grande questão. Se formos fazer o conta corrente, nós temos 80 milhões de processos em andamento, mas é a justiça mais eficiente do mundo em número de julgamentos. O que está em jogo, e penso que a partir de agora temos que discutir com seriedade, é um sistema racional de recursos, um sistema racional em que tenha instâncias limitadas, porque não se pode ter
4 instâncias com todo esse movimento. Na verdade, grande parte desses 80 milhões de processos são oriundos até de deficiência do próprio poder público. Se tirarmos as execuções fiscais e outras situações que demandam políticas que hoje são insuficientes e vão terminar no judiciário, já equacionaria. Agora, o fato é que os tribunais superiores hoje recebem uma carga infindável de processos, não é o padrão de qualidade que nós desejamos para as decisões que nós temos tomado. Então, penso que essa discussão deve ser adotada com muita responsabilidade. Nós temos hoje, para regulamentar o sistema da relevância no STJ, nós temos uma emenda constitucional que diz que só as causas relevantes possam ser julgadas pelo Tribunal Superior, como o Superior Tribunal de Justiça, e no momento estamos discutindo com a sociedade, com o Parlamento e com a Ordem dos Advogados um sistema racional que permita que os tribunais superiores cumpram a sua função. Eu chego a dizer que o grande problema hoje da justiça em termos de morosidade é na primeira instância, onde o cidadão precisa ser bem atendido. Exato. Então, os tribunais dão conta razoavelmente do serviço, mas ainda a morosidade se estende em função de dificuldade na primeira instância. Então, não é aumentando o aparelho judiciário com as consequentes despesas que sobrecarregam o Estado que vamos dar conta disso. Nós temos que ter um sistema racional, temos todos que sentar com tranquilidade, abrir mão de certas posições e estabelecer um sistema seguro, racional, sem prejuízo evidente ao contraditório e ao direito de defesa. Mas a discussão precisa ser travada. Até porque boa parte desses 80 milhões, mais de 80 milhões de processos, são recursos e algumas vezes só para ganhar tempo, né, no processo. Sim, o recurso... Nem se trata... Exato. É evidente, o recurso, a ação tramita 4, 5 anos, 6, 7, 8, sobe para um tribunal para, no final, confirmar ou não ser admitido. Isso gera um desgaste, uma expectativa de vários anos e uma decisão que nem sequer deveria ter subido, porque o processo tem que ter um fim. A segurança jurídica exige um sistema racional e esse mito de que o processo julgado em 4 instâncias será melhor julgado é um mito. Alguém tem que falar por último e o sistema, humanos que somos, jamais teremos um sistema perfeito. Exato. Mas esse mito de que se ele passar em 4 instâncias ele será melhor julgado não condiz com a realidade. Ministro, fala um pouquinho sobre o combate à corrupção, porque a gente sabe que os tribunais superiores têm um papel muito importante. O STJ, obviamente, porque julga, inclusive, governadores, tem a possibilidade ali de tratar desse tema. Como é que a senhora avalia as operações mais recentes que envolvem políticos e grandes empresários no país e justamente o papel dos tribunais superiores no combate à corrupção aqui no Brasil? Olha, o Superior Tribunal tem funções penais, julgando normalmente os recursos que sobem da justiça ordinária e tem atribuições próprias. Assim como o Supremo julga deputados e senadores, o Superior Tribunal tem ação específica para julgar governadores, membros dos tribunais de contas e desembargadores também na sua composição original. Então, o que eu vejo o quadro de operações vem evoluindo para que as operações sejam decorrentes de decisões técnicas, sem estardalhaço, sem pré-julgamento, sem antecipações, que depois só geram desgaste. Quem sofre a operação já é condenado antecipadamente e, no caso de uma absolvição futura, isso fica perdido porque a condenação às vezes antecipada, uma divulgação antecipada dos fatos. Então, penso que as operações, a nova orientação dos órgãos policiais e jurisdicionais é de ter tranquilidade, equilíbrio quando defere essas medidas para que o direito das pessoas seja respeitado. Sem prejuízo, é claro, e é necessário combater a corrupção, combater a criminalidade. Nós estamos vivenciando momentos de muita aflição em todo o Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, vivemos momentos muito difíceis e penso que as operações são necessárias, mas com o cuidado de preservar o direito dos envolvidos e uma produção de uma prova que justifique aquela operação e uma futura condenação. As operações só para
efeitos midiáticos são combatidas, os tribunais superiores têm rejeitado e eu penso que esse é o norte que hoje está orientando esse setor da vida judiciária, que é o setor penal, com mais responsabilidade e mais racionalidade. A gente já continua a nossa conversa, ministro. Agora eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e, é claro, também em todas as nossas redes sociais. Ministro, a gente tem vivido um momento, até na esteira dessa questão do combate à corrupção, que, de fato, tem levado a uma polarização política no Brasil, né? E isso, muitas vezes, acaba influenciando na independência do Poder Judiciário. Diante desse quadro, como é que o senhor verifica isso? O Judiciário é, de fato, independente, mesmo com as pressões políticas atualmente? Clébio, o Judiciário é um poder independente, tem as garantias constitucionais que o juiz ostenta para poder exercitar sua função sem nenhum tipo de pressão externa. Os juízes são produtos do meio, convivem em sociedade, têm suas opiniões, têm suas orientações, mas no ato de julgar, o juiz tem toda a condição de abrir mão dessa pressão externa e julgar de acordo com que o processo. Nós temos o compromisso de cumprir a Constituição, de verificar no processo se aquelas alegações são verdadeiras. Então, é dever do juiz, se exige do juiz uma equidistância desse clamor social, claro, verificar o que está acontecendo na sociedade, o clamor social, mas na hora de julgar vale o que está no processo, vale a prova e não as opiniões políticas e os desejos de terceiros e do próprio juiz sem nenhum reflexo na prova dos autos. Então, é dever do juiz, o juiz tem que tomar cuidado para não entrar nesse clima essa polarização. Essa polarização contra e a favor. O juiz sendo técnico, o critério defende. O juiz sendo técnico, olhando a prova dos autos, fundamentando sua decisão, sem paixões políticas, não é só um desejo, isso é uma obrigação, certamente contribuirá para cumprimento da missão do Poder Judiciário e da própria defesa do juiz. O juiz, hoje, os órgãos administrativos vivem aquele sentimento do apagão das canetas. Tudo Exato. Que se decide hoje, amanhã pode ser contra você. Ninguém mais, no âmbito administrativo, quer assumir a responsabilidade. Mudam os governos, mudam as composições políticas. Quem deferiu alguma coisa no governo é punido no outro. Isso é péssimo para o país. Nós precisamos muito de segurança jurídica. Então, critérios técnicos legais têm que ser estabelecidos. Quem decide alguma coisa tem que estabelecer que essa decisão está pautada em critérios técnicos, não é favorecimento, não são paixões políticas, é o combinado, é o que está na lei. E nesse ponto eu volto para o Código Civil. Nós estamos prestigiando muito nesse novo anteprojeto que entregamos ao Senado, a segurança jurídica, a autonomia privada, que cada um se responsabilize pelo que faz e que as pessoas que contratam de forma paritária e simétrica não queiram rever também os contratos depois. Hoje, já em segurança, todo mundo contrata e depois quer desfazer Exato. O contrato, tudo é motivo para revisão. Então, critérios seguros protegem o administrador, critérios seguros protegem o juiz e a segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. O senhor falou de segurança jurídica e o STJ tem sido palco de decisões importantíssimas sobre direitos civis, incluindo aí questões de gênero e minorias. Então, na sua visão, qual tem sido o papel e a importância dessas decisões, papel do STJ, versus a importância dessas decisões para a sociedade brasileira como um todo? O STJ, o Tribunal da Cidadania, ao STJ chegam todas essas questões e o STJ tem sido cuidadoso no exame dessas matérias e tem proferido decisões que têm se espalhado pelo país, principalmente decisões vinculantes e repetitivas, estabelecendo critérios de aceitação de decisões no campo da acessibilidade, no campo das desigualdades, diminuindo essas diferenças, seja no direito de família, seja na parte dos que ostentam necessidades especiais. O tribunal tem sido firme em questões por exemplo, na minha turma, na terceira turma, a ministra Nancy, pioneira nas decisões em acessibilidade, questões de acesso aos contratos em braille, leitura. O STJ está preparado, um advogado hoje consegue consultar
todos os equipamentos e sites do Superior Tribunal de Justiça. Quem não consegue ouvir tem acesso por questões visuais. O que não enxerga consegue ouvir tudo. Nós temos sistemas apropriados que o advogado e as partes podem consultar a jurisprudência e todos os serviços do tribunais, qualquer que seja a deficiência. Temos uma estrutura física que permite ampla acessibilidade, temos transporte interno em carrinhos, todas as facilidades para quem tem dificuldade e precisa dos serviços do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, ultimamente se fala muito na questão da reforma do judiciário, é um tema recorrente na sociedade, né? Na sua opinião, quais seriam as principais mudanças necessárias para melhorar o sistema judiciário brasileiro e trazer essa independência também, essa garantia de que os juízes, ao julgarem, não serão atacados nas ruas, nas redes sociais, enfim, como a gente tem visto acontecer? Ô, Clébio, me parece que a discussão está invertida. Exatamente se fala hoje de reforma do judiciário num contexto diferente. Em função de algumas decisões de alguns tribunais, há uma reação entendendo que os juízes são independentes e autônomos demais. Então, eu penso que a reforma do judiciário, se for efetivamente levada a termos, ela tem que olhar a efetividade da prestação jurisdicional, dar instrumentos ao juiz para julgar e dar conta dos processos que lhe são submetidos e não ser um instrumento até de enfraquecimento da função jurisdicional. Não é do juiz, o juiz não tem que ser forte, mas a jurisdição tem que ser forte, o juiz tem que ter segurança para decidir livremente, tem que ter todos os instrumentos, uma salvaguarda de mecanismo que deixa o juiz seguro para prestar jurisdição, que a carreira continue atrativa, e hoje já não é tão atrativa, há uma defasagem nos quadros, os juízes cercados de trabalho, de críticas, de cobranças, estão se sentindo que a profissão hoje não é atrativa. Então, dentro desse conjunto de providências para melhorar o judiciário, tranquilo, assegurar a independência, a autonomia, a força do juiz, com responsabilidade. O juiz que erra tem que prestar contas, mas fortalecer o poder judiciário, blindar a carreira de influências externas, é a segurança para a sociedade, não é para o juiz. Um juiz seguro, autônomo, independente, é segurança para a sociedade, para o jurisdicionado, não para o juiz. Não é um privilégio, é um instrumento de trabalho, mas com uma carreira também valorizada, porque a carreira é de muito sacrifício, o juiz tem muitas restrições, muitas cobranças, e o que se nota hoje é um esvaziamento da carreira. Pouca gente, a carreira não está atrativa, mas quando se falar em reforma do judiciário, tem que se pensar no fortalecimento da atividade e no cumprimento da missão do judiciário. Fora disso, querer submeter o judiciário a um lado ou outro. Essa discussão tem surgido nesse contexto de polarização. Mas eu penso que o equilíbrio vai prevalecer e sempre prevalece. O parlamento está atento e o poder judiciário também. Os poderes têm que caminhar de forma harmônica, mas independente. Bom, o STJ está próximo de uma mudança de liderança, né, ministro? Dia 23 a gente vai ter eleição para presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, além de outros cargos significativos dentro do próprio tribunal. Como o senhor avalia, portanto, essas mudanças? Como elas podem influenciar na direção, no futuro do tribunal, principalmente porque a gestão é de 2 anos, né? Teremos uma mudança significativa aí para o próximo biênio. Qual a sua expectativa com isso? Não, a expectativa é tranquila, porque lá no Judiciário nós temos essa rotatividade de 2 em 2 anos assume as novas direções e cada um dos colegas que assume as funções sempre trazendo a sua contribuição. É um sistema evolutivo, não há o Oriente, lá o Norte de um presidente, de um vice-presidente, de um corregedor nacional de justiça, não tem tanta amplitude, não. É cada um trazendo um pouquinho de sua experiência, de sua visão de um judiciário de vida para o poder judiciário. Não há tantas mudanças, não há uma brusca alteração de rota. Então, nós estamos confiantes que, assim como os colegas que estão terminando agora os seus biênios, certamente teremos a posse deles em agosto ou setembro, certamente teremos nos colegas que vão assumir os postos chaves do tribunal, colegas comprometidos com a eficiência, com a tranquilidade do tribunal e o fortalecimento do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, ministro. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, porque o JR Entrevista vai a um rápido intervalo agora. Na sequência, a gente fala mais aqui com o ministro do STJ, Marco Aurélio Belize. Não saia daí.
Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o ministro do STJ, Marco Aurélio Belisi. Ministro, a gente tem vivido um momento de muitas polêmicas também nessa discussão entre o empresário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, até no que diz respeito à questão de fato, regulação das redes sociais. Quais são os limites, né, entre liberdade de expressão e a prática de crimes? Como é que o senhor vê essa questão? Qual, de fato, a necessidade de se regular e qual a urgência disso e como regular de forma prática e rápida as redes sociais, até para evitar o que se falou, né, de descumprimento de decisões judiciais, o que é uma coisa absurda no nosso cenário, né? Sim. Clébio, é uma questão muito atual no mundo. É indiscutível a necessidade de regulação, de estabelecimento de responsabilidade. A Comissão do Código Civil tratou do assunto, trazendo, por exemplo, uma disposição que já deixa desnecessária aquela discussão do marco civil da internet, mas é ainda um anteprojeto, eu não sei quando vai terminar e como vai terminar, mas é indiscutível que a regulação das grandes plataformas é uma providência necessária para a segurança também delas, os limites para evitar descumprimento, regras claras e objetivas de responsabilização, de limites. Isso é preciso em todas as atividades, seja para os produtores de conteúdo, seja para a inteligência artificial. Nada de mais uma discussão que se trava no mundo, na Europa já se adotou legislação nesse sentido, e eu penso que é uma necessidade para a segurança de todos. Excessos têm acontecido, nós verificamos, tem influência em vários campos da sociedade, inclusive no campo eleitoral. Isso é muito ruim. E eu penso que, enquanto não sobrevier essa norma, os órgãos vão ter que se adaptando. O TSE tem adotado as suas resoluções para cuidar das eleições e, nos outros campos, a jurisprudência tem dado conta aí com as suas dificuldades, mas eu penso que a regulação é urgente, necessária e certamente sobrevirá nos próximos tempos. Acho que é uma discussão que já passou do momento e tem que ser trazida para a sociedade. Agora, sobre um outro aspecto das declarações do Elon Musk, ministro, essa coisa de dizer que não vai respeitar uma empresa que tem sede fora do Brasil, mas aqui tem uma representação, diz que não vai respeitar a decisão judicial. Aí depois, claro, o Twitter aqui no Brasil voltou atrás. É um cenário grave diante do Estado Democrático de Direito e até diante da autoridade que se tem da nossa justiça, né? Sim, no mínimo, um empresário desse porte, e sem entrar no mérito das discussões, não é um desrespeito, no mínimo um desrespeito não é assim que se resolve, dizendo que vai descumprir, é sentando numa mesa, discutindo limites, saber se a atuação está correta ou não. Todos somos racionais, temos direito de defesa, não tem por que ficar travando essa discussão no microfone, quando se deve travar isso no direito, numa conversa e não em entrevistas, menosprezando um tribunal ou um país, a soberania de um país. Penso que a racionalidade deve voltar a imperar. Ministro, por último, para a gente encerrar o nosso JR Entrevista de hoje, como é que o senhor vê o futuro do STJ? Quais são os maiores desafios que o nosso Superior Tribunal de Justiça deve enfrentar aí nos próximos anos? O desafio do STJ é racionalidade no julgamento para cumprimento de sua missão constitucional. O parlamento tem que deixar claro qual é a missão do STJ. Se é de uma corte superior, formadora de precedentes, ou um super tribunal de justiça. Nós queremos um superior tribunal de justiça, corte de precedentes, não tribunal de passagem, uma corte que efetivamente cumpra a sua missão de formar precedentes para evitar a subida de centenas de milhares. No ano passado foram 480 mil processos para o STJ, cada ministro recebendo 15 mil por ano. Isso não é uma corte superior. Como vamos decidir com qualidade e velocidade, o tal expressão numérica não é um sistema racional. Então, o desafio do STJ é racionalidade para o cumprimento de sua missão constitucional, e essa questão vai ser levada ao parlamento nesse julgamento, nessa verificação desse instrumento fundamental que o próprio Constituinte criou, que é a relevância da questão de direito federal. Penso que, com isso, o STJ terá um instrumento hábil para cumprir adequadamente a sua missão constitucional. Então, o parlamento é que vai dizer qual é a função e a missão suprema do nosso Tribunal Superior. Perfeito. Ministro, foi um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Obrigado pelos esclarecimentos, viu? O prazer foi todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o meu tribunal, sobre a Comissão do Código Civil e sobre temas tão apaixonantes e polêmicos que nós discutimos aqui hoje.
Obrigado mais uma vez e obrigado a você que esteve conosco. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e, claro, por meio de todas as nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo JR Entrevista. Até lá!